Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo da série na qual eu leio o Bhagavad Purana, o livro de Deus. Esta tradução do Srimad Bhagavatam, que foi realizada pelo monge Swami Tapasyananda, um antigo monge da Ordem de São Ramakrishna, que nos anos 70, no final dos anos 70, realizou esta grande obra, de traduzir os 12 volumes do Srimad Bhagavatam. E fez uma tradução muito limpa, muito clara, muito erudita desta obra. E antes disso, antes de começar a tradução propriamente dita, nos apresentou uma maravilhosa introdução da obra e do sentido da literatura purânica. Swami Tapasyananda, que se notabilizou por levar aos livros da Ordem de São Ramakrishna o conteúdo das obras do Vedanta devocional. Ele faz esse trabalho com maestria e nós estamos aqui concluindo hoje a maravilhosa introdução que o Swami Tapasyananda faz desse livro. Com muita alegria, eu pude realizar a leitura desta nota introdutória tão enriquecedora e estou muito entusiasmado com o início da leitura do Bhagavad Purana propriamente dito na próxima semana. Hoje vamos concluir então aqui esta explanação tão significativa que Swami Tapasyananda faz do sentido da literatura purânica, o sentido da espiritualidade dos Puranas e do Vedanta devocional e do Bhagavad Purana propriamente dito. Vamos então ao maravilhoso Tapasyananda Ji. Hoje, o capítulo final dessa introdução, o título é A Validade Supra-Histórica dos Puranas. Nos episódios anteriores, nós vimos Swami Tapasyananda descrever a visão paurânica, a visão purânica do universo material, da evolução, da teoria da evolução, E nós vimos o quão esclarecedor foi, aquele apontamento de Swami Tapasyananda a respeito do desenho que o Bhagavad Purana faz do universo, O universo como um ovo, as várias camadas, as 14 dimensões, E o quanto nós podemos nos enriquecer espiritualmente pela meditação dessas formulações idealizadas e didáticas, ou quanto podemos nos obscurecer se as transformamos em modelos fixos, sólidos e de competição com a ciência materialista. Esta explanação de Swami Tapasyananda no vídeo anterior, no capítulo anterior, ela meio que continua hoje aqui, só que de uma outra forma, Swami Tapasyananda agora vai falar sobretudo a respeito da observação da história e de como devemos encarar as narrativas maravilhosas que os Puranas trazem. Sobretudo este Bhagavad Purana. Vamos lá então. Outro desafio enfrentado pelo estudante moderno ao ler os relatos paurânicos, ou seja, os relatos paurânicos ou purânicos, diz respeito à sua veracidade histórica. As divindades e os eventos descritos nos Puranas são reais? As encarnações e feitos narrados são fatos? Ou são meramente fruto da imaginação, histórias fantásticas sem fundamento? Essa é uma questão tão importante. Sempre me deparei com ela, seja na posição daquele que perguntava, seja na posição daquele que respondia. Seja na posição daquele que escarnecia, seja na posição daquele que se irritava com o escarnecimento. E é muito importante mesmo, porque nós vamos uma hora ou outra nos deparar com esses eventos, não, por exemplo, na vida de Sri Ramakrishna. Quando vemos a vida de Sri Ramakrishna, tudo que temos ali de glorioso mesmo está relacionado com a luminosidade dos seus ensinamentos, com a pureza da sua vida. Mas são coisas de uma dimensão mais palpável. Quando vamos considerar os Puranas, nós vamos tratar do extraordinário assim, superlativamente. E então a gente vai poder entrar nesse nível de questionamento, a respeito do que se tratam essas descrições. E muitas vezes nós vamos poder colocar as coisas assim,
Esses seres divinos, eles são reais, né? É histórico, não é? Isso é de verdade porque aconteceu assim, né? Continua Tapasyananda. Antes da chegada da educação moderna, essa questão raramente surgia, mas hoje ela se tornou um sério obstáculo à fé religiosa. Se houver alguma aceitação da visão do mundo purânica explicada anteriormente, essa dúvida não se colocará. Ou seja, nos episódios anteriores, né, nós podemos perceber que Tapasyananda Ji estava explicando justamente isso, né? E muitas das coisas que são descritas, elas são imagens do ideal espiritual, elas são imagens de realidades que não podem ser transcritas, elas são realidades subjacentes, elas são realidades extradimensionais, elas tentam evocar em nós a ideação daquilo que não podemos tocar, da eternidade de valores, não é? Então, se nós temos isso em mente, esse tipo de questão vai estar resolvida. Essa dúvida perante tais e quais coisas não vai se colocar. E eu dizia, né? Isso é importante também para a própria tradição abrâmica. E nós vamos ter possibilidade de passar por isso aqui, e eu vou poder ver com vocês aqui o quão importante será para aqueles da tradição purânica se compreenderem essa chave de entendimento, né? Mas mesmo sem isso, o problema pode ser resolvido por meio de uma compreensão adequada da relação entre eventos, história, mito e verdades espirituais. Ou seja, mesmo que você não tenha tido essa introdução do entendimento do simbolismo dos Puranas, da ideia de múltiplas dimensões e de realidades que são, né, conciliadas porque estão em patamares diferentes, nós podemos alcançar um entendimento mais perfeito dessa questão sem entrar nessa simplificação de verdade, mentira, história ou não, histórico ou não, se nós tivermos uma compreensão adequada entre o que são eventos, história, mito e verdades espirituais. Uma crítica ao conceito atual de história é necessária para esclarecer esse ponto. A história supostamente consiste em eventos registrados que ocorrem no passado, porém, em um evento por si só, desaparece no momento em que ocorre. Ele sobrevive na memória apenas na medida em que deixa uma impressão tangível no ambiente, é lembrado pelas pessoas ou registrado por contemporâneos. Enquanto simples evento, a história é efêmera e insubstancial. Claro, né? As coisas acontecem e você não tem isso gravado na realidade do tempo, né? Você pode até filmar isso, mas no correr natural ela não fica, né? Como um traço na água, exatamente isso, né? Você fez um traço na água, ele desaparece, né? Eu fiz, mas ele não continua ali. Mas, como a tradição lembrada, que estimula o pensamento e as ações do homem, ela se torna uma força duradoura. Aqui os eventos reais que compõem o conteúdo da história, aos quais algumas pessoas se apegam com um senso absoluto de valor, torna-se secundários. O que prevalece é a cadeia de estímulos que esses eventos imprimiram na mente humana, formando uma tradição, caso esse estímulo tenha sido suficientemente forte. Ou seja, existem eventos históricos que eles não são exatamente como a gente pensa que eles são. Mas o que importa mesmo, no que diz respeito à verdade daquele evento, é o quanto aquilo ficou para nós presente. De certa maneira, a discussão sobre o que é verdade ou não nesses casos, ela se torna inútil. Porque o que tornou uma coisa impressa na nossa mente ao longo das eras foi o conjunto, uma combinação entre o que aconteceu e a impressão daquilo e o que se desenvolveu como significado daquilo. Nós temos as carradas, isso é o exemplo da história. Se o impacto causado for fraco e restrito a um pequeno grupo de observadores, ele será esquecido e permanecerá registrado apenas para estudos acadêmicos, confinado aos arquivos sem grande significado,
No entanto, há certos eventos reais ou supostamente localizados no tempo que geram reações vitalizadas pelas profundas energias espirituais e aspirações de um povo. Esses eventos tornam-se vivos e duradouros por sua associação com os fundamentos espirituais do universo e a divindade, pela cuja vontade a ordem cósmica surgiu e é sustentada. Ou seja, se um evento qualquer acontece e ele não dimensiona-se nesta escala, né, de lembrança, de superdimensionamento às vezes, de repetição e de meditação, de contemplação, ainda que ele possa ter existido, ele permanece inexpressivo. E ele passa ao longo do tempo, concreto e objetivamente, se torna um nada. Ainda que ele tenha acontecido, ok? Porque novamente é como o risco que você faz na água. Aconteceu, mas ele não tem significado, não tem substância. Diferente é quando ele se torna assim. Às vezes algo que acontece, concretamente falando, no plano objetivo, ele não é exatamente o ponto, mas tudo que está em volta dele. E tudo que ele despertou se torna esse potencial duradouro. Aí ele diz, por sua associação com os fundamentos espirituais do universo e com a divindade. E aí a nota fundamental, que pela cuja vontade a ordem cósmica surgiu e é sustentada. Aqui temos que voltar, né? Nesta concepção de Swami Tapasyananda, concepção dos Puranas, toda essa realidade de formas e nomes surge da vontade de Bhagavan, da vontade de Deus. Então, todo esse universo de coisas materiais e concretas que existem surgiram de sua vontade. Então, aqueles elementos que nós potencializamos pela nossa conexão com certas ideias, com certos quereres que marcam a força de uma história, elas têm a mesma fonte. Consegue compreender isso? A verdade objetiva disso? Ainda que surja de elementos subjetivos. Porque aqui o ponto é que toda essa realidade objetiva que vivemos surge da subjetividade, da vontade de Deus. Veja que belo e que real é isso. Que profundo é isso. Eles agora se tornam mitos, cuja força não reside na história, mas na mente criativa do povo, expressa através de seus poetas talentosos, moralistas, filósofos e artistas. Por exemplo, né? A história de Abraão. A história de Abraão, que recebe de Deus a notícia maravilhosa de que já velho terá um filho numa realidade de infertilidade dele e da esposa. E em algum momento da história, Deus pede para Abraão sacrificar esse filho raro, esse filho milagroso. E Abraão, sem compreender, mas completamente obediente ao seu Senhor, vai levar o seu filho tão amado, tão raro, tão miraculoso para o sacrifício. E Deus diz a ele que não, que era um teste a sua fidelidade, embora ele mesmo, Deus, soubesse de tudo, mas aquilo ficava gravado para o registro de todos, do quão importante é ser absolutamente fiel a Deus. Aconteceu esse evento, aconteceu isso, temos provas, temos confirmações, sabemos onde é o arbusto onde o carneiro para o sacrifício ficou, era necessário sacrificar o carneiro. Temos o áudio em que Deus falou e tudo o que aconteceu. Não. Mas essa história maravilhosa, tão profundamente cheia de verdades espirituais, absolutamente fundamentais, foi seguindo de geração em geração, alimentando a fé profunda e o melhor de incontáveis almas ao longo do tempo. Como podemos dizer que isso não é verdade? Em que dimensão não é verdade? Em quantas dimensões é verdade? Então diz, expressa através dos seus poetas talentosos, moralistas, filósofos e artistas, a qual gravam também nas escrituras essas verdades espirituais poderosíssimas, que nunca deixaram de ser verdade sem necessitar desta comprovação patente
patética de registros materialistas. Porque não se trata disso. Todos esses indivíduos são o que são porque a alma de um povo, o Sutratma, se manifesta por meio deles, ou seja, a alma do ensino. E os mitos tornam-se verdades espirituais quando sua concepção passa a ser amplamente reconhecida. É então uma expressão do espírito. Claro, claro. Voltando aqui, né? É da subjetividade de Deus que tudo isso existe. O fundamento das energias do mundo e da mente humana. Assim, a história precisa se tornar um mito antes de se transformar em uma verdade espiritual duradoura. Ou seja, primeiro essas verdades espirituais eternas, a verdade por si só, ela se materializa na forma dessa ideação, dessa idealização da história gloriosa que mistura fato e que mistura o poder desta energia subjetiva da concepção das verdades através de um determinado fato, que imortaliza certas circunstâncias para que o elemento espiritual se manifeste, não é? Antes ocorre então um mito. Da mesma forma que as energias físicas da natureza produziram formações significativas como terras e climas, levando ao surgimento de civilizações, é a força divina interior que gera essas grandes verdades espirituais, manifestadas através de personagens e de seus feitos, conforme registrado nos Puranas. Ou seja, a base, né, de todas as civilizações começou por essa energia que criou as montanhas, os rios, a formação dos povos. A base, né? Então aqui, né, essas grandes verdades espirituais, elas se solidificam nessas histórias. No passado, orientalistas com um viés teológico cristão tentaram ignorar essa validade supra-histórica dos Puranas, ou seja, além da história, né, que independe da história desta, né, dos Puranas e dos Ichasas hindus, classificando-os na pior das hipóteses como meras fábulas e na melhor como imaginação fantasiosa. Como consequência disso, construiu-se a ideia de que o cristianismo estaria fundamentado na solidez histórica da existência de Cristo, enquanto o hinduísmo repousaria nas areias movediças da mitologia purânica. Essa visão resulta de uma total incompreensão das fontes de validade e poder, tanto do cristianismo quanto do hinduísmo purânico, pois em ambos os casos, esses fundamentos são o mesmo. E eu tomo isso para mim porque durante muito tempo, como um cristão assim muito convicto, eu tinha exatamente essa posição. Não, Cristo existiu, é real, é fato, então toda a sua glória está relacionada a um personagem real, enquanto os Puranas estão falando sobre Krishna em cima de um monstro serpentoso de muitas cabeças, não é? Carregando uma montanha com um dedinho, e essas coisas assim. Então era essa a comparação, ok? O cristianismo é verdade porque Cristo é um personagem histórico. Todos esses outros, né? E aí aqui diz sobre Tapaciananda, o que torna o cristianismo grande é da mesma natureza que torna os Puranas vitalmente espirituais. Ele vai explicar isso agora com seu brilhantismo maravilhoso. A história por si só não tem valor espiritual especial, pois os eventos existem apenas no momento em que ocorrem e desaparecem em seguida. Como mencionado anteriormente, os eventos tornam-se história na medida em que são lembrados e transformados em tradição, e os fatos históricos convertem-se em realidade espiritual, quando geram um mito e se tornam uma verdade psíquica. Existia um dito, né? Existe um dito que eu gostava bastante de citar, que dizia assim: a tradição é o meio através do qual o caráter corruptor do tempo é abolido. Significa basicamente isso, né? O que vai tornar, então, a história capaz, né, de ser mantenedora do melhor vai ser essa dimensão tradicional ou mitológica, que não é verdade ou historinha ou bobagem ou imaginação. É algo bem muito superior a isso.
quando se torna uma verdade psíquica. Ele vai então descrever isso. Por exemplo, a tão exaltada historicidade do Cristo, por si só, não confere significado espiritual ao cristianismo, mas sim o mito do Cristo. Prestem atenção nisso, meus amigos queridos, e com calma, para que vocês não tirem conclusões precipitadas durante a leitura. Deixa concluir a ideia. O fato de que a esposa de um carpinteiro deu à luz a um filho antes do casamento, de que ele se tornou um mestre de doutrinas éticas e devocionais, e de que seus próprios compatriotas sentiram inveja de sua reivindicação de liderança, tudo isso, isoladamente, não tem significado duradouro para a posteridade. Exatamente. Se Jesus fosse apenas isso, que é absolutamente histórico, ele nasceu, aparentemente não era filho de José, ok? Ele pregou uma interpretação piedosa e ética da compreensão da tradição dos judeus. Ele teve problemas com pessoas que eram seus compatriotas e foi nisso morto. Esses aspectos poderiam tornar uma personalidade interessante, mas não fariam dele o que ele é para nós. No entanto, quando se aceita que ele foi a manifestação da segunda pessoa da Trindade, que teve uma concepção imaculada, que foi redentor da humanidade, que seu sofrimento na cruz serviu de expiação pelos pecados do homem, que ressuscitou dos mortos e que todos que nele buscarem refúgio serão salvos por seu sangue, Cristo transcende a história e se torna um mito e uma verdade psíquica de relevância mundial. Ou seja, quando admitimos todos esses elementos que não são históricos, no sentido que damos a esse termo, ou seja, você não pode comprovar materialmente essas coisas, mas você pode profundamente se conectar a essas verdades espirituais, ele se torna grandioso. Então, todos esses elementos que fazem do Cristo divino, eles são os elementos que não são presos à sua historicidade. Sim, Jesus existiu historicamente, mas ele é divino pelo seu aspecto não comprovável, materialmente falando. O que significa dizer, então, que é uma bobagem? Claro que não. Continua Swami Tapasyananda. Nenhuma pessoa sensata tentaria provar tais afirmações como fatos históricos, mas como foram aceitas pelo ser psíquico da comunidade, elas possuem um valor que transcende os acontecimentos da chamada história. Claro que sim. É no seu coração que reside a crença de que aqueles que se refugiarem em Cristo serão salvos. Tem um papel no cartório que afirme isso. Você pode apresentar isso como uma comprovação, como a madeira é madeira e a folha é uma folha? Não. Mas isso não tem muito mais força, muito mais poder do que qualquer coisa que você possa afirmar materialmente? É lógico que sim. É lógico que sim. O Cristo que mudou a história do mundo não é aquele que está restrito a uma interpretação dos eventos palpáveis, mas é aquele que reside nestas concepções para além do palpável. É evidente. O mesmo ocorre com Krishna e Rama. Sua validade reside na fusão de suas tradições com os fundamentos suprahistóricos da existência, definitivamente. É Yashoda olhando para a boca de Krishna e vendo o universo? Isso é possível de se comprovar? É possível. Mas é este que move o coração das pessoas há milênios. Entende? Nem sempre é necessário que as influências que resultam de um mito provenham de eventos reais dentro do nosso espaço e tempo. Elas podem ser puramente ideais
Uma manifestação ideal na vida psíquica do homem não precisa ser apenas subjetiva, mas pode estar baseada na mesma mente cósmica, na qual emergem eventos significativos no mundo externo. Aqui, o Swami Tapasyananda está indo mais além, né? Ele está dizendo, não é porque uma coisa não aconteceu na historicidade que ela não tenha acontecido para além desta dimensão. Porque se você pensa que todo esse universo foi concebido a partir da mente de Deus, pensa no que pode existir além do que os seus olhos veem, como realidade concreta. Existem mundos, universos, céus e infernos, incontáveis seres que você nunca poderá conceber pelos seus sentidos. Eles são irreais? Não, eles são reais. Como verdades. Daqui é isso, né? Continua Tapasyananda Ji. A ideia simplista de que apenas aquilo que é externo e tangível aos sentidos é real e de que é mental ou ideal não passa de mera imaginação, sem referência transcendente, é resultado de profunda ignorância. O impacto sensorial é de uma ordem muito inferior ao impacto ideal, que é duradouro e poderoso. Eu já disse aqui da minha própria vida, né? Da minha vida insignificante, o quanto eventos que aconteceram dentro da minha mente, com visões que eu tive em sonhos, em projeções, se tornaram construtores do meu viver muito mais sólidos do que tantas coisas que acontecem aqui materialmente que são completamente irrelevantes. Eu já disse isso nesta mesma série, né? E isso acontece com todo mundo, ou com muita gente, e com as civilizações e história. Assim, os mitos que se tornam verdades espirituais não precisam necessariamente ter um conteúdo histórico. Eles podem ou não tê-lo, mesmo quando têm, os eventos que os originaram já estão mortos e desaparecidos. Apenas as ideias, como verdades psíquicas poderosas, permanecem. Ou seja, vamos dizer que aconteceu dos anjos do céu aparecerem para os pastores de Belém e chamarem para eles irem ver o Senhor nascer na manjedoura. Então, se esse evento aconteceu, ele já não está mais palpável, comprovável, possível de ser acessado. Aqueles pastores de Belém há muito já desapareceram na forma do tempo. Os seus ossos não existem mais. Os anjos não estão mais postados naquela região do céu. Não existe mais a manjedoura. Mas tudo isso está eternamente presente através da glória que esta história preenche em nossas vidas. Então não sabemos verdadeiramente se os hebreus viveram cativeiros no Egito. Não sabemos se existiu um príncipe hebreu que viveu dentro da corte imperial egípcia e que em um dado momento ele foi chamado para ser um herói do povo hebreu e que ele conduziu o seu povo através de uma libertação em que incluiu a abertura do Mar Vermelho e a apresentação de pedras sólidas nas quais estavam edificadas pelo dedo do poderoso Purushottama, o Senhor, as leis de moralidade para aquele povo específico. Não sabemos se esses fatos são históricos, mas o quanto de poder essa história tem, o quantas vidas se tornaram absolutamente edificadas por esta poderosa transmissão de verdades espirituais incontestáveis. Vocês percebem a realidade disso? Então aplique isso à questão dos Puranas e você vai entendê-los. Como glória, como páginas de ouro da espiritualidade. Na verdade, até mesmo uma personalidade histórica, vista apenas como uma sequência de eventos, deve deixar de existir como um mero evento e tomar a forma de um mito antes de se tornar uma verdade espiritual. Além disso, estímulos ideais provenientes da mente cósmica, sem qualquer referência à história ou ao mundo externo, também podem se tornar verdades psíquicas. É verdade? Da mesma forma que os rios e cadeias de montanhas de um país
são expressões da força natural atuando de dentro para fora e de fora para dentro. Existem verdades espirituais de ainda maior potência. Assim são as divindades adoradas pelos hindus como Vishnu, Shiva e Devi. Elas nunca tiveram uma localização específica no espaço e tempo terrestres, exceto como imagens usadas na adoração. É verdade, né? Vishnu, Shiva e Devi são o transcendente, ok? São manifestações do Ser Supremo como verdades espirituais, diante das quais o objeto material, que chamamos de reais, são meras sombras. Ou seja, nós temos o ídolo, não é? Ele é uma sombra do real. À medida que o homem se aproxima dele, de Deus, ele se aproxima do homem, Deus se aproxima do homem. É na forma moldada pela fé que ele se manifesta de maneira compreensível e inspiradora para a mente humana. Aqui não se trata de questionar se algo ocorreu ou não dentro de nossa dimensão de tempo e espaço. Os moldes de pensamento estabelecidos pela fé, nos quais o ser infinito se derramou, possuem validade para aqueles que compartilham desta fé. Eles transcendem qualquer coisa que chamamos de história, essa sucessão de momentos efêmeros que agora existem e logo desaparecem. Ou seja, de alguma maneira, a graça da mente cósmica de Deus transformou a mente daqueles moldadores do barro, da argila, do ferro, da madeira e criaram essas imagens do Espírito, como disse Sri Ramakrishna, e nós vemos o Senhor adorável naquela forma. Por quê? Porque Ele nos permite. Não há nenhuma razão de querermos ver onde está a guirlanda de Vishnu para imaginar que coração maravilhoso tinha Prahlada Maharaj para vê-lo em sua mente. Não é? Já os fatos históricos, não. Eles estão aqui momentaneamente, são efêmeros. Que verdade há neles? Pensa numa civilização grandiosa que desapareceu. Vão questionar se ela existiu? E se, para muitos que questionam, ela nem existiu? Não existiu por causa disso? Veja, de alguma maneira, o que verdadeiramente, materialmente, concretamente para nossas percepções materialistas existe, pode deixar de ter existido se não existir uma comprovação material, o que é absolutamente absurdo. Não é? Nos Puranas hindus, encontramos um tipo de literatura na qual se entrelaçam uma variedade de ideias humanas, aspirações, experiências e conhecimentos sobre o homem e a natureza, tudo isso assimilado em uma visão espiritualizada do mundo que dá sentido à vida. Na verdade, os Puranas não devem ser lidos como história ou geografia, nem tampouco considerados ficção. Os estudiosos que interpretam todas as narrativas dos Puranas como fatos do nosso espaço tridimensional e tempo fazem tanto mal à mente das pessoas quanto os modernos, que os descartam como meras histórias fantasiosas. Veja como maravilhoso é isso. Você encarar os Puranas como fatos materiais, querendo encontrar um planeta onde está tal ser, querendo ver um formato da Terra conforme descrito, e essas coisas todas, né? Vendo naves espaciais em descrições espirituais e coisas do tipo, você erra tanto quanto aqueles que fazem tanto mal à mente das pessoas, quanto aqueles que querem transformar todos esses registros em meras histórias fantasiosas. As duas coisas são negativas. Para que venhamos a fugir dessas grosseiras simplificações de parte a parte dos fanáticos religiosos literalistas e dos materialistas empedernidos na sua ignorância orgulhosa. São as duas coisas. Elas, as descrições dos Puranas, pertencem a uma categoria distinta, diferente tanto da história quanto da ficção, ainda que possam ter semelhanças superficiais com ambas. Ou seja, tem semelhança com a história e com a ficção, mas não é nenhuma coisa nem outra. Os Puranas representam as reações duradouras e enriquecidas da psique de uma civilização em resposta aos eventos transitórios do espaço e do tempo.
Seu valor está no efeito cumulativo que exercem sobre o espírito humano e não na veracidade literal de suas afirmações individuais ou em uma análise crítica de sua metodologia. Devemos buscar, sim, os valores que elas incorporam, claro. Os Puranas tentam transformar os ossos secos da filosofia, da história e das tradições em uma literatura integrada, de alta potência psíquica, capaz de despertar no homem um profundo senso de uma realidade espiritual onisciente, onipotente e infinitamente amorosa. Uma realidade com a qual se pode comungar, orar e visualizar em diversas formas de glória espiritual. Ou seja, é preciso ter um refinamento, uma poesia da alma para conseguir ler esse maravilhoso Śrīmad Bhagavatam sem as mesquinharias e sem o fanatismo, sem as tolices, sem as limitações, com um senso profundo de amplitude mental, de capacidade de mergulho amoroso no poder de Deus através dessa literatura. Deus, em seus aspectos com forma e nas figuras divinas, tornou-se concreto para a mente hindu através dos Puranas. Na medida em que são fatos preservados na memória dos homens, cumpre o papel de história, mas na medida em que as inspirações que oferecem pertencem a dimensões espirituais, os Puranas são verdades eternas que transcendem a história. Ou seja, aquilo que é descrito nos Puranas como as formas de Deus estão além da história. São as verdades eternas. No Brihadaranyaka Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, afirma que Brahman possui dois aspectos, com forma, murta, e sem forma, amurta. Os Puranas, incluindo o Bhagavata, aceitam ambos os aspectos, mas concentram-se particularmente no aspecto com forma, que é o mais significativo para a mente devocional. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia isso, né? Deus é com forma e sem forma, mas para o devoto é muito mais profundo com forma, não é? O que é chamado de sem forma, amurta, é o absoluto não dual, enquanto com forma, murta, é Shakti, ou o poder manifestador do sem forma. Sem esse poder manifestador, o sem forma seria indistinguível do Nihil Shunya. Exatamente. Sem a forma, o que teríamos era um vazio. Ok? Por isso que os Advaitins se parecem muito mais com os budistas, porque o Brahman deles é eternamente sem forma, sem qualidades, nirguna. Enquanto na perspectiva devocional vedântica, ele é ambos. Só que aqui, esta Shakti não é a Shakti que forma o universo, é a energia da própria Svarupa do Senhor. É a sua própria natureza. A sua própria. Não a energia que ele fez gerar tudo isso que é transitório. Da mesma maneira, se aceitarmos apenas o com forma sem o sem forma, ou seja, sem o ser infinito e absoluto como seu complemento, então esse aspecto com forma se tornaria uma entidade limitada e indistinguível de um homem exaltado. Exatamente. Deus precisa ser infinito, absoluto, para que todas as características da sua infinitude sejam gloriosamente infinitas. É lógico, porque não é o velhinho sentado na nuvem, como os cretinos dizem, para escarnecer da crença em Deus aqui no Ocidente. Não é isso. Não é um velhinho sentado numa nuvem. Mas é uma das manifestações infinitas das glórias do absoluto e incomparável e inconcebível em todo o seu poder. Por isso os Puranas em geral e o Bhagavata em particular aceitam o ser supremo tanto como Murta quanto Amurta, dando maior ênfase ao aspecto Murta, o chamando de Bhagavan. O Bhagavan é o Paramapurusha, o ser supremo, mas não um indivíduo comum. Ele possui uma forma arquetípica que é potencialmente multiforme, podendo assumir qualquer forma na qual for invocado. Um revestimento antropomórfico é atribuído a ele, pois o homem só pode concebê-lo a partir da mais elevada ideia que consegue formar
uma versão idealizada de sua própria existência. Claro, Deus aparece na forma que o devoto ama, disse Sri Ramakrishna. Os Puranas procuram retratar e imprimir na mente humana a majestade divina do Bhagavan por meio de descrições simbólicas e ao mesmo tempo altamente realistas de sua forma arquetípica. Essas descrições incluem seus atributos divinos, sua morada, seus adornos e armas, seus servos e acompanhantes, suas atividades criadoras e redentoras, suas encarnações, suas relações com sábios e devotos. Tais descrições são feitas com uma riqueza de detalhes, um toque poético e um realismo que não encontramos em relação a nenhum outro indivíduo conhecido no plano terreno. É exatamente isso. Há muito mais realidade, profundidade, complexidade nas descrições desta forma arquétipa do Senhor e sua morada transcendental do que temos em qualquer história do mundo. Então, qualquer dessas coisas que achamos reais, desses riscos na água que fazemos. Nessa abordagem altamente artística, há um cuidado constante para enfatizar a natureza supra-humana e transcendente da realidade descrita. Isso explica as características sobrenaturais e incomuns presentes nos Puranas. Quando examinamos esses detalhes isoladamente, elas podem parecer estranhos ou extravagantes, claro. Você vai descrever a forma de Vishnu, sentado em uma cama de cobras, na qual tem uma mulher acariciando seus pés, que é a própria Shakti, e temos seres bestiais o adorando, e temos uma cama de cobras com 1000 capuzes. Tudo isso pode parecer isoladamente esquisito, extravagante, sem cabimento, fantasioso, louco. No entanto, o impacto cumulativo e sinérgico que produzem quando considerados no seu todo e recebidos com shraddha, fé e reverência, gera uma poderosa impressão da consciência divina. E isso eu posso experimentar na minha vida. Medite na forma adorável do Senhor com fé e reverência e você vai ver como muda o tecido da sua mente. Nenhuma literatura no mundo consegue o tornar Deus tão real para o ser humano por meio de descrições tão vívidas e realistas como os Puranas. Vocês vão poder observar isso. É nos Puranas em que você sabe o que Deus veste, o que Deus come, o que Deus gosta, como ele se adorna, como ele se move, o que ele diz, quais são os seus queridos, qual é a sua morada. Não é? Esse objetivo puramente espiritual das descrições purânicas, incluindo aquelas que aparentam tratar de geografia e história, ou seja, Vaikunta, Goloka, as dimensões que muitas pessoas se apegam literalmente, é explicitamente declarado no Skanda 12, no seu capítulo 3, versículos 14 e 15 do texto. Após mencionar os nomes de vários reis, devotos e conquistadores, e o fato de que agora se tornaram meras lembranças na mente dos homens, o texto faz uma observação significativa. Meditemos. Ó grande rei, narrei-lhe as histórias de muitos grandes personagens que se tornaram famosos por seus feitos e no fim seguiram o caminho de toda a carne. A retórica empregada aqui serve apenas para ensinar a vaidade dessa glória mundana passageira e gerar um gosto pela renúncia e iluminação espiritual. Essas descrições não devem ser tomadas como uma verdade suprema, como Paramartya, uma verdade suprema ou inteiramente factuais, mas sim com o propósito de inspirar renúncia e iluminação. Aquele que deseja cultivar pura devoção a Krishna deve ouvir constantemente as suas glórias purificadoras, cantadas repetidamente com grande amor e fervor pelos santos exaltados. Ou seja, é a devoção e o amor em ouvir essas glórias que tornam toda a sua realidade presente em nós. Na introdução de um texto como o Bhagavata, há muitos outros temas que exigem tratamento, como a doutrina de Bhakti no Bhagavata, a teologia do Bhagavata, questões textuais relacionadas ao Bhagavata, etc. Para evitar prolongar ainda mais essa introdução, esses temas são tratados nos prólogos de cada skanda, especialmente no 10º, e um apêndice ao final do texto. Glória a Deus por esta maravilhosa obra, a introdução do Bhagavata Purana feita por Swami Tapasyananda, que encerramos hoje. Eu tenho realmente uma grande satisfação em ter feito essa leitura.
Ela é profundamente importante para aqueles que querem entender o conceito de Bhakti segundo essas fontes. É muito enriquecedor para qualquer pessoa que tem uma fé relacionada a escrituras que trazem mitos, e esse é o caso de todas as pessoas que têm fé e que têm escrituras da sua devoção. E eu tenho muita esperança que aqueles sérios buscadores desse caminho possam aprender muito com Swami Tapasyananda a partir dessa introdução maravilhosa, e que a partir da próxima semana, se Deus permitir, vamos começar então a nos deleitar neste néctar maravilhoso do livro de Deus, o Bhagavata Purana. A todos os amigos que assistiram até aqui, eu agradeço muito, espero que vocês tenham se edificado, que vocês tenham se animado a começar a dedicar tempo a esta obra maravilhosa, e que possamos estar juntos aqui na próxima semana com a graça de Deus Todo-Poderoso para aumentar o nosso coração espiritual, para que sejamos cada vez mais devotos, cada vez mais encantados com as glórias inconcebíveis de Deus descritas nessas sagradas linhas. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.